Olá, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Hoje, um convidado especial, além de convidado especial, meu amigo particular, uma amizade que eu tenho um grande orgulho, ainda que recente, mas uma amizade sólida, sem dúvida alguma. E temos também uma grande afinidade profissional. Ele já esteve conosco algumas vezes e volta porque é recorrente. Ele faz parte de uma instituição tão importante no atual contexto nacional que, felizmente, a cada 2, 3 meses ele está de volta. Está conosco hoje o gerente regional do Sebrae Santos, Paulo Sérgio, vou falar corretamente, é com Z, Franzosi. É isso, Paulo? É isso mesmo. É isso? É com Z de Zorro? Z de Zorro. Paulo Sérgio Franzosi. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Márcio. Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente estar aqui mais uma vez para conversar com você e com seus telespectadores. Nós vamos começar didaticamente, até falando do Sebrae, para esclarecer uma vez mais o nosso telespectador, mas vou deixar claro também que, além de gerente regional aqui da nossa região, da chamada região metropolitana, hoje ele também está respondendo pela regional do Vale do Ribeira. Eu conheço bem o Vale do Ribeira. Quando estava na tribuna, já há alguns anos, nós implantamos lá a Tribuna do Ribeira. Então, morei lá durante um tempo na implantação desse grande projeto de comunicação, que infelizmente acabou não vingando. Mas é uma região espetacular, mas ao mesmo tempo uma região ainda carente, né, Paulo, Vale do Ribeira, né? Para depois a gente chegar a Santos, né? Eu vejo, ela tem esse perfil que você falou, mas eu vejo um grande potencial na região. Ah, sim, sem dúvida alguma. Principalmente, Márcio, com a questão da sustentabilidade, né? Então você percebe hoje que tem empresas, exemplo, o Boticário, que é uma grande empresa, ele já está instalado no Vale do Ribeira, em registro, e ele consegue consumir algumas essências locais que antigamente ele comprava da Amazônia. Sim. Então, essências que antigamente ele buscava na Amazônia, ele já consegue no Vale do Ribeira, porque a maioria da sua região ainda é de preservação da Mata Atlântica. E um outro fato que não podemos negar é o seguinte, enquanto na Baixada Santista 0,2% das empresas são de agronegócios, né, quer dizer, quase nada que nós temos aqui na nossa região, no Vale do Ribeira 55%, 54,3% são de agronegócio. Então cultura há uma demanda lá, muito grande. Cultura lá, chá, banana, búfalo, né? Famosa criação de búfalo, né? Você tem búfalo lá? Não, não tem búfalo. Não tem ainda. É um animal que come de tudo, verdade, até as cercas são de arame farpado e não de madeira. E é criado também em charco, né? Uma criação diferente, né? Praticamente em charco, em terreno denominado charco, não é isso? Na verdade, a primeira cultura é a banana. A segunda cultura hoje no Vale do Ribeira é a apicultura, né? A pupunha, quer dizer, né? E depois a apicultura. Então hoje nós temos lá no Vale do Ribeira... O palmito rico ou é o palmito pobre? Não, a pupunha ela é um palmito sustentável, porque você planta ele e simplesmente você corta o pseudo caule e ele brota novamente. Então ele dá 2 vezes ao ano e, consequentemente, você não precisa retirar o bulbo para plantar novamente. Quanto o palmito jussara, ele nasce o palmito, você corta, tem que nascer novamente, só depois de anos é que dá uma outra florada. Então, o palmito pupunha, ele é muito mais, ele tem uma rentabilidade muito maior. É verdade. Aliás, em relação ao Vale do Ribeira, são várias cidades, mas você tem como polo principal, sem dúvida alguma, digamos, a âncora, a capital, entre aspas, como sempre foi conhecida, a capital é Registro, né? Capital extraoficialmente, 60 mil habitantes. Mas você tem cidades, você tem uma cidade lá, quem não conhece, por exemplo, Cananéia, Iguape, que coisa maravilhosa, Iguape e Cananéia, né? Sem nenhum desprestígio às demais, mas essas 3 são as principais. Registro, do ponto de vista econômico. Principalmente, Cananéia, beleza também, ainda que tenha também economicamente seja uma cidade forte, e Iguape também até pelo caráter religioso, não é isso? Exatamente. E aí você também pode incluir um pouco mais aí uma outra cidade, que é Ilha Comprida, né? Apesar de não ter a história... a frente de Iguape e Cananéia, né? Isso, é uma bifurcação, né? Apesar de você não ter toda uma história que tem Cananéia, a cultura que tem aí naquela região, você tem um número de praias muito grandes ali, um estirão de praia, né? E uma cidade que eu vejo que tem um dinamismo grande. Mas a ponte lá não saiu, né? Igualzinho a Santos Guarujá, né? Vai sair. Não, tem a ponte que vai de Iguape para a Ilha Comprida. É uma ponte. Mas daquela ponte frontal que foi projetada até hoje.
A que eu conheço, eu não conheço essa história que você já teve lá antes. É como a Santos Guarujá, né? Desde que nós nascemos, que falam, olha, vai sair a ponte Santos Guarujá, a ponte E você Santos sabe, Guarujá. Márcio, eu estive em 93, eu visitei os Estados Unidos, eu estive visitando um túnel, Chesapeake Bay, que ele faz a Virgínia, né? É mais de 40 quilômetros de túnel debaixo da... É mais de 40 quilômetros de ponte sobre o mar, sem nada ao lado, como a Flórida. E depois você tem um túnel de mais não sei quantos quilômetros. Para quê? Para passar o submarino. Porque ali fica a armada americana. Então, se tiver um terremoto, uma explosão e cair a ponte, os submarinos têm que passar. Então, ali vem um túnel gigante. Então, assim, se é uma tecnologia de anos atrás, eu acredito que há também essa tecnologia. Unindo as nossas duas margens, Santos Guarujá, nós não temos, salvo o melhor juízo, não sei a extensão exata, mas acho que não chega a 1 quilômetro. Você citou esse exemplo e citou outro que nós tivemos no ano passado, uma ponte que liga Copenhague, na Dinamarca, a Malmö, na Suécia. São 16 quilômetros de extensão, você começa com 4 quilômetros de túnel, e depois, no finalzinho do 4º quilômetro, você sobe e inicia aí uma ponte de 12. Quer dizer, é uma ponte-túnel. O que é a tecnologia, o que é o avanço, e aqui a gente discutindo ainda se é ponte, é túnel, o Estado quer projetar uma ponte, não consulta a Codesp, não leva em consideração o Porto de Santos, maior da América Latina, enfim, vamos torcer. Parece que agora vai, parece, ainda estão discutindo. O Estado que é ali perto na Bacia do Macuco, que é um local inviável do ponto de vista logístico, e a Codesp e a Prefeitura, e as duas prefeituras, preferem ali praticamente no Paquetá, saindo em frente ali a Barnabé Bagres. Mas pelo menos já estão discutindo, o assunto está em pauta. Para encerrar esse bloco, 1 minuto só? Acabou? 3 minutos? Então tá bom. Então vamos começar. Já fomos ao Vale do Ribeira, quer dizer que está tudo bem no Vale do Ribeira? Você continua respondendo por Vale do Ribeira, quanto tempo mais? Sim, acredito que mais um período aí de 3 meses, 6 meses, ainda não está definido. Tá bom, boa sorte lá e que o Sebrae, break, então eu vou deixar, era 3 segundos e não 3 minutos. Então, nós vamos para o intervalo e na volta, para efetivamente começarmos a falar um pouco mais do Sebrae, ele vai dizer o que é o Sebrae e de que forma o Sebrae pode ajudar você. Porque toda pessoa, Paulo, sonha em ser patrão, abrir sua empresa. Ele vai dizer no próximo bloco se vale ou não a pena e de que forma o Sebrae pode ajudar. Fique conosco. Em outubro, o programa TV Compras inicia uma parceria com o Jornal da Orla. Tudo para você, anunciante, aumentar ainda muito mais o seu faturamento. Aguardem! Voltamos com o nosso ACS na TV, nosso segundo bloco de hoje, com o Paulo Sérgio Franzose, ele que é o gerente regional do Sebrae. Eu deixei como gancho, Paulo, no final do primeiro bloco, 2 questões básicas. O que é o Sebrae? E queria que você falasse um pouco também, depois de você, em rápidas palavras, dizer o que é o Sebrae, de que forma o Sebrae pode ajudar para aquele que tem o sonho de ser patrão, ser um Steve Jobs, hein? Abrir a sua empresa. O que é o Sebrae especificamente, Paulo? Então, Márcio, o Sebrae é uma instituição privada sem fins lucrativos de interesse público. O objetivo dela é justamente aumentar a competitividade da micro e pequena empresa, do seu empresário, do dono do negócio, e fomentar o empreendedorismo para aqueles que desejam montar um negócio. O que é o empreendedorismo? Essa palavra tem que ser dita silabicamente para a gente não se enrolar. Empreendedorismo, que é uma palavra que até pouco tempo não se usava tanto e cada vez mais a gente vem fortalecendo. Na televisão ela derruba qualquer um, viu? Mas, resumidamente, Márcio, é uma questão assim, é uma pessoa que tem um sonho e junta todos os esforços para transformar esse sonho em realidade. Esforços financeiros, é isso?
A vontade, é a vontade, é o interesse, é você, por exemplo, você pode ser um empreendedor na sua sala de aula, você pode ser um empreendedor na sua família, você pode ser um empreendedor na sua empresa, um funcionário empreendedor que vê a necessidade de ser feito um trabalho e reúne todos os esforços para que aquilo seja feito. Empreender é ter iniciativa de... Ter iniciativa e ter finalização, né? Você ter a iniciativa, viabilizar todos os mecanismos. Então, se é dinheiro, é articulação, é necessidade de pessoas para resolver aquilo, é visualizar o mercado e você ter a entrega disso. Só ter a iniciativa e não ter a entrega, o empreendedorismo não fica validado. O empreendedorismo seria ter a iniciativa e ter a entrega e ter resultado com isso. Tá. Eu, há algum tempo, participando exatamente de uma atividade do Sebrae, você estava presente, inclusive, não sei se foi o Burt, que é o atual presidente do Sebrae, não sei quem foi quem informou, mas você tem, o telespectador tem exata noção da importância do microempresário no país. Talvez eu dê um dado errado, mas você me ajuste. Parece que mais de 70% dos empregos são gerados pelos microempresários, é isso? Exatamente. Mais de 70%, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O que acontece? Hoje, 99% das empresas no nosso país são de micro e pequeno porte, né? E sendo que somente 20% dessas empresas que exportam, né? E você tem a carteira assinada, 56% da carteira assinada são de empresas que têm essa necessidade. Agora, o que viabiliza cada vez mais a importância da pequena empresa? Porque a pequena empresa, quando você vai numa cidade, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, por exemplo, Registro, uma cidade de 60 mil habitantes, que é uma cidade grande para a sua região e até mesmo para o tamanho de São Paulo. A maioria dos municípios do Brasil tem perfil de 20 mil habitantes. Algumas cidades, como Santos, São Vicente, Guarujá, que são cidades acima de 200 mil habitantes, mas a maioria das cidades, um perfil básico, no nosso 5.600 mil municípios no Brasil, são em torno de 20 mil habitantes. Então, essa é uma característica. Agora, para tentar ajudar o telespectador dentro da questão que nós deixamos como gancho do primeiro e do segundo bloco, eu tenho o sonho de ser patrão, de abrir uma empresa. Qual é o meu primeiro passo? Vontade eu tenho. E como é que eu sei, por exemplo, se eu devo ou não devo? Posso procurar o Sebrae me ajuda, conversa comigo para ver se eu tenho vocação, para ver se eu tenho tino. Como é que o Sebrae ajuda nesse início, nesse start desse processo? Ótimo, Márcio. Então, por exemplo, a pessoa que deseja ter o seu negócio ou aquela que acabou de montar um negócio precisa crescer, precisa melhorar. Nós temos uma equipe de mais de 20 técnicos, de mais de 20 analistas e consultores instalado aqui em Santos, na Avenida Ana Costa, 418, que visa justamente dar o atendimento à pessoa que quer empreender para a abertura de uma empresa e principalmente aquele que já tem uma empresa e quer melhorar. Então eu tenho vontade, eu vou lá no Sebrae, bato na porta, aquela porta de vidro, o guarda me deixa entrar. Tem um guarda lá, deixa. Eu digo, eu sou amigo, pode falar, eu sou amigo do Paulo Sérgio, que aí eles deixam entrar rapidamente. E aí, chego lá e digo, olha, eu quero abrir uma empresa. Nós temos a nossa equipe de pré-atendimento que analisa a necessidade dessa pessoa e encaminha. Ela precisa abrir uma empresa. Então, nós temos lá semanalmente palestras somente de abertura de empresas. Ou a pessoa deseja ser um empreendedor individual, que é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Então, por exemplo... o MEI, chamado MEI. Isso, que é a pessoa que é um eletricista, é um encanador, é um pintor, um pipoqueiro, que o trabalho é ele. Então, nós temos palestras informativas de como ele se torna um empreendedor individual, que tem todo um benefício, né, do governo federal na questão da aposentadoria. Pagando apenas em torno de R$27 por mês, ele recebe todos os benefícios de uma aposentadoria. Um detalhe importante, essa sua abordagem é interessante e tenho certeza que, como prestação de serviço, é ultra valiosa. Então, você pode partir para um processo de abertura de uma empresa, como você pode ser um microempreendedor individual, que são esses exemplos, o pedreiro, o eletricista, aquele que faz serviço todo dia, que quebra os galhos na nossa casa, você se torna um MEI. Quer dizer, você sai da informalidade e passa a ser um empreendedor formal, é isso? É exatamente isso. E com isso você tem vantagens, além de todos os benefícios da previdência institucional, né, a nacional, você pode ter uma nota fiscal
Então você pode prestar um serviço a uma prefeitura, a um SEBRAE, a uma associação comercial que exige notas fiscais. Talvez para trabalhar na sua casa você não precisa, mas para fazer um reparo hidráulico ou elétrico numa instituição você precisa de uma nota fiscal. Além de outros benefícios, esse é um benefício bem interessante. Quer ver uma informação mais importante aí? Quanto paga essa consultoria? Essa consultoria não tem preço, as pessoas não pagam... Gratuito. Gratuito. Ai, que beleza. E não somente as consultorias, como também o atendimento e os cursos. Nós temos diversos cursos, diversas palestras. Se a pessoa tiver interesse, ela pode entrar no nosso site, posso falar? Por favor, isso aqui é um programa... www.sebraesp.com.br. Lá você pode... Vamos repetir, Paulo, por favor. Tá. www.sebraesp.com.br. Lá você visualiza todas as notícias do SEBRAE, todos os projetos, os produtos do SEBRAE, e você tem uma lista de quais os cursos. Nós temos um curso muito interessante que é Aprendendo a Empreender. É durante uma semana, 4 horas por dia, onde a pessoa realmente que deseja montar o seu negócio ou acabou de montar, tem condições de aprimorar ainda mais esse potencial de empreendedor. Melhor que isso, meu Deus, saindo lá no SEBRAE. Olha, nós vamos para o final, já acabou nosso segundo bloco, já veio lá a plaquinha break, intervalo, é isso? Pô, aqui é linha dura. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos para o terceiro e último bloco de hoje. E olha, o SEBRAE está no Fantástico. Na volta ele vai falar por que o SEBRAE está no Fantástico da Rede Globo de televisão. Até já. Conheça o portal da TV Com Santos. Acesse www.tvcomsantos.com e fique por dentro de tudo que rola na nossa programação. Conheça os nossos programas, notícias, entretenimento. Entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento. E você ainda pode assistir ao vivo a nossa programação através da Web TV. TV Com, trazendo interatividade através de um clique. Voltamos com o nosso Acesse na TV, nosso convidado de hoje especial, o amigo Paulo Sérgio Franzosi, ele que é gerente regional do SEBRAE Santos, mas também do Vale do Ribeira. Aliás, antes de a gente entrar no SEBRAE no Fantástico, quais são os seus projetos para aqui para o Vale do Ribeira? Vamos começar pelo Vale do Ribeira. Quais são os projetos aí para o Vale do Ribeira, assim, os principais? Basicamente, 80% dos projetos do Vale do Ribeira para esse ano agora de 2012 são focados na cadeia de agronegócio. A pupunha, como a gente já citou, a questão de apicultura, os apicultores, plantas ornamentais, piscicultura e principalmente a banana, que é uma cadeia de produção que a gente não vinha atuando recentemente, mas agora vamos pegar com força total para 2012. Então tem muito trabalho para a gente finalizar, para a gente trabalhar ainda em 2012. Olha, só por isso, no mínimo, vai ficar lá mais uns 3, 4 anos, pode ter certeza. Aliás, são duas regiões integradas, Santos e o Vale do Ribeira se integram sem dúvida alguma, principalmente economicamente. Bom, eu falei no final do segundo bloco que o SEBRAE está no Fantástico. Por que ele está no Fantástico, o SEBRAE? Então, que prestígio, hein? É um trabalho, um esforço muito grande da nossa equipe, né, da nossa sede em São Paulo, todo o SEBRAE, né? É uma articulação feita aqui com o SEBRAE de São Paulo, e isso em cadeia nacional, o SEBRAE, né? Esse projeto chamado Você é o Dono. Então, são 3 empresas, 3 pequenas empresas. Uma empresa é um salão de beleza, outra empresa é um casal que fornece marmitas, né, alimentação, delivery, e uma terceira empresa é um grupo de irmãs, né, e amigas que montaram uma empresa de faxina, né.
Então, é um conjunto de 5 programas onde tem a coordenação do jornalista Max Geringer. Não sei se é jornalista ou economista, mas do Max Geringer, que é uma pessoa conhecida assim nacionalmente. E ele mostra o dia a dia dessas empresas indo aos seus clientes indo até lá, como é que é o dia a dia e quais são os eventuais erros que acontecem e como isso pode ser corrigido. E é justamente nessa hora da correção, do palpite, da dica, é onde entram os consultores do SEBRAE para fazer um trabalho justamente de qual a melhor orientação possível para aquela empresa não sofrer novamente aquele erro, né? Para ela se perpetuar no mercado. Interessante, porque passa a ser um exemplo prático, né? Em tese, imagino que seja assim, olha, vamos lá, começa a funcionar a sua empresa. O que é que você faria? A pessoa começa a fazer, e os consultores observando. E aí vão, olha, aqui está equivocado, aqui está errado, o melhor caminho é esse, e passa a ser prestação de serviço e orientação para aqueles que sonham, como dissemos há pouco, em ter a sua própria empresa, né? E mostrei alguns erros simples, mas que acontecem no fruto da dia a inexperiência, dia, né? Então, por exemplo, é um serviço de delivery em que tem muitas opções e a pessoa demora muito tempo para decidir, isso atrasa a demanda. Um combinado, uma visita para fazer um trabalho e não foi combinado realmente todas as etapas desse trabalho. Uma empresa familiar onde o dinheiro entra e sai com uma facilidade incrível. Não existe um prolabore específico. Então, são dicas que acontecem nessas empresas, mas que acontecem na maioria das empresas. Então, são dicas que estão sendo feitas nesse programa, justamente, não somente para essas empresas. Essas empresas são casos reais de 99% das pequenas empresas do Brasil, não somente do estado de São Paulo. É um exemplo curioso, com certeza você sentiu, como praticamente todo mundo sentiu há alguns dias, a morte do Steve Jobs, o mago da tecnologia, o gênio da tecnologia. Aos 56 anos ele morreu vítima de câncer no pâncreas. E eu estava lendo a história dele recentemente, e ele criou a Apple, foi demitido da Apple, e salvou ela depois. Foi demitido da Apple. Mas como ele criou a Apple dele foi demitida? Porque ele criou, a partir do momento da estruturação, foi criada uma diretoria, e ele acabou demitido porque ele foi voto vencido na diretoria. Saiu, montou uma empresa, passou um tempo, a Apple comprou essa empresa, e ele se tornou depois o CEO e a grande cabeça da Apple, para você ver o que acontece na micro e acontece também nas grandes empresas. Aliás, ontem eu li isso, vai aqui uma sugestão, dos momentos mais importantes do Steve Jobs foi quando ele foi paraninfo de uma turma de engenharia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E eu li ontem o discurso que ele fez, 3 histórias, na verdade, o discurso que ele fez. Entre na internet, põe lá, Steve Jobs, discurso na Universidade de Stanford, uma das coisas mais lindas e uma das maiores lições de vida que você pode ter. Então, quando você tiver um tempinho, não perca, Steve Jobs, o discurso que ele fez na Universidade de Stanford. Turismo. O SEBRAE também está envolvido no turismo? Só para complementar o Steve Jobs, eu acho realmente uma pessoa que ela trouxe não somente a inovação para a Apple, mas ela colocou no ar, no oxigênio do mundo, essa questão do pensamento criativo. Então, ela conseguiu, o Steve Jobs conseguiu, através de lançamentos, de produtos, com design, com tecnologia, porque ele não inventou a tecnologia, ele simplesmente juntou todas as tecnologias que já existiam. Ele fala nesse discurso, ele fala unir os pontos. Unir os pontos. Exatamente. Entendeu? E fala justamente, ele tem na essência também muito do empreendedorismo. Ele fala do sonho, da vontade, numa garagem, da pessoa perseguir aquilo que quer. Entendeu? A determinação. Foi um negócio. E ele é genial. Um programa recente com o Márcio Lara, falando sobre o Parque Tecnológico, que você também está envolvido, Steve Jobs disse que a maior invenção da vida foi a morte. Olha que coisa, você fala, mas é louco, né? Que a morte, na verdade, entre aspas, ela limpa o velho para a chegada do novo. Do novo que ele fala da novidade. Então ele disse para aqueles formandos que naquele momento eles eram jovens, mas que passado um tempo eles seriam os velhos e eles também seriam eliminados, porque era a lei da vida, né?
Ele morria de medo, entre aspas, morria de medo de morrer. Paulo, eu falei o turismo. O Sebrae está envolvido também no turismo? Esse que economicamente é um setor importante aqui na nossa região metropolitana? Exatamente, Márcio. O projeto a gente tem muito carinho. Acabamos de fazer uma reestruturação desse projeto, que é o Circuito Turístico da Costa da Mata Atlântica, que envolve as 9 cidades aqui da nossa região. Fizemos uma reunião na nossa sede. Convidamos todos os secretários de turismo, de desenvolvimento a participarem, a maioria participou, quem não pôde participar mandou um representante. Acabamos de realizar uma semana inteira de visitas às 9 cidades, fazendo uma apresentação do que nós vamos fazer com o turismo para os empresários de alimentação fora do lar, meios de hospedagem e agências de turismo receptivo. E a partir agora, na sequência, já estamos fazendo também os workshops, são seminários para essas três categorias, de melhorar cada vez mais a vida do dono de negócio, como receber um cliente, como fazer a hospedagem. Tem uma série de itens, tanto para a hotelaria, que são os meios de hospedagem, alimentação fora do lar, que são os restaurantes. Então a gente acredita que tem muito trabalho pela frente e o mais importante, que a gente já tem, mas gostaria de referendar, é o apoio dos parceiros, né? O apoio assim, das associações comerciais dessas 9 cidades, das prefeituras, através das suas secretarias de turismo, os sindicatos de hotéis e principalmente os empresários, porque sem os empresários, sem essa força motriz na sociedade, não existe desenvolvimento. Né? Os setores se complementam sem dúvida alguma, é muito legal. Paulo, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa, rapidinho, né? A gente pensa que é muito tempo, mas já recebi sinal. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos continuar caminhando juntos, o Sebrae e a Associação Comercial, nós que somos grandes parceiros. E tenho certeza que em breve você retornará aqui para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que essa prestação de serviço, essas informações, elas têm que ser passadas e repassadas semanalmente, ou pelo menos periodicamente, para tentar ajudar a fazer Santos cada vez uma cidade muito mais forte. Um abraço, Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite e aos seus telespectadores. Até a próxima e seja feliz.